Maravilha. Então, pessoal, novamente é um prazer estar aqui com vocês. Marcelo Alves, aqui eu trabalho dando apoio a metodologias de projetos, governança, iniciativas e inovações de TI, apoiando o Paulo e os gestores Jorge, Jean, Sérgio e Arley, e também os colaboradores daqui da Unimed, tá? É sempre um prazer apresentar para vocês algumas práticas, né? Passada eu apresentei em relação à segurança das informações, as melhores práticas de segurança. Foi bem legal, acho que deu para esclarecer alguns pontos. E a ideia aqui agora também dá ênfase com um estudo de caso que a gente está hoje em andamento. Bem legal esse estudo de caso, vocês vão gostar, porque a gente vai desmembrar um pouco mais esse conceito de governança, como ele deve ser aplicado, considerando uma das ferramentas, que é a principal ferramenta que foi escolhida para aplicar como aplicabilidade no ambiente, que é o COPT 2019, tá ok? A governança, né, que é que é uma governança, que é o processo que assegura os sócios acionistas os seus objetivos, né, corporativos a serem alcançados. Ou seja, vai tentar o máximo possível chegar próximo e aplicar, garantir a aplicabilidade da estratégia corporativa no corpo funcional, a governança e apoiando os gestores quanto a isso. Esse é o principal conceito do que realmente governança faz as diretrizes de uma empresa. Ele apoia nas decisões e nos fundamentos de diretrizes estratégicas, tá? E em relação à gestão, né, como a gente já falou agora há pouco, é planejar, né? É o corpo de gestão da empresa, né, como o seu Paulo, os coordenadores em si e o board da empresa, eles buscam exatamente isso, né? O planejamento, o melhor planejamento e processos corporativos com diretrizes, principalmente de governança, para garantir e atingir os objetivos de resultado da organização. Aí a gente consegue sim ter uma visão mais clara e objetiva da onde a gente pretende chegar e como chegar, para não chegar num barata-voo aí sem saber como entregar da melhor forma possível, né? E aí a gente tem as responsabilidades dentre elas, né? Entre as responsabilidades, né, do board da empresa, que é o do CIO, né, ele delega isso para uma estrutura de governança que direciona, que mostra qual é o caminho que deve ser tomado. E aí, a partir dessa estrutura de gestão que é direcionada, é feita ela instrui e alimenta o corpo funcional, né? A operação e a execução dele. E a partir disso, é monitorado, tudo é monitorado e acompanhado a partir de relatórios, né? Como, por exemplo, na reunião de segunda-feira, onde o CIO faz com o corpo de gestores dele, ele busca lá as informações, quer saber como está a evolução, o andamento das atividades, ou seja, dos projetos que foram alinhados, projetos corporativos alinhados ao negócio, pega essas informações, extrai, passa para cima as evoluções, mas em compensação também ele direciona, né, algo que esteja ali fora da curva, como também os relatórios, por exemplo, o relatório de atendimento do técnico, né, é reportado sempre que como está a resposta à pesquisa de satisfação, né, que busca ver onde tem que melhorar, que aperfeiçoar. O Jorge é um que pega essas informações dos gestores, né, dos coordenadores, cria esse relatório, envia esse relatório para o Paulo, que ele verifica esse relatório, o conteúdo dele, e é muito legal ver essa evolução, como do começo de tudo isso, encontrar ele hoje nesse nível de maturidade, né, que se encontra, como você vê, enxerga, como os gestores enxergam hoje, né, a Unimed, né, é, qualquer necessidade, você consegue qualquer expansão ou redução, sua maioria, a expansão de quadro, você consegue justificar com dados efetivos, né? São esses relatórios passados pelos gestores. É bom se ver isso, né? E essa estrutura de gestão, esse monitoramento das reuniões que são realizadas em checkpoint do Paulo com os gestores, do CIO com os gestores, do Paulo com o corpo executivo, e depois retorna essas informações.
Então, isso tudo faz parte de um processo de gestão e governança bem estruturado que está levando a esse nível de maturidade que existe hoje em dia, né? Assim, os shareholders, que são o quê? São os acionistas, no caso da Unimed, são os médicos, né? Eles precisam entender quais são as necessidades, qual a evolução, os instrumentos de monitoração e objetivos de TI, né? Hoje é passado isso de forma transparente, né? E todo o pessoal também faz os controles internos de eficácia e evolução, né? Início e fim. E hoje, em especial, né, a gente vai entrar num estudo de caso, que é o estudo de casos do SGSI, né? SGCN, que é o Sistema Geral de Continuidade do Negócio, que ele vai ser conhecido internamente como PCG, que é o Plano de Continuidade Gerenciada. Plano de continuidade gerenciada vai ser um plugin do plano de continuidade do negócio, né? Desenvolvido pela TI, né? Visando o quê? Estabelecer qualquer anomalia, qualquer instabilidade, qualquer momento que a gente tenha que executar uma recuperação do negócio digital da empresa, né? Se houver uma indisponibilidade por um ataque de ransomware, se houver uma indisponibilidade por uma queda de energia, um data center pode ter sido corrompido de alguma forma, switch de um data center que se encontra na Equinix, aí qual vai ser a ação, né? Vai ser recuperar de alguma forma. O plano de recuperação vai ser feito como? Quais são os profissionais? Quem é que está envolvido, né? A- e ele permeia, né, dentro de um framework de confiança, né? A gestão de risco eficaz, não assim, o COBIT, entre outros frameworks, ele é cross, né? Ele cruza toda a empresa, né? E todas as gestões, né? A gestão de riscos eficaz, ele usa o COBIT como usa o ISO, como usa o FAIR, como usa a 27005, e é pensado de dentro dele o que há de melhor para usar em projetos. Vocês vão ver isso aqui, como é utilizado no PCG, tá? Dados, informações e métricas é utilizado, né? O COBIT 2019, vocês vão ver de onde essas métricas são tiradas, como são tiradas, a abrangência de recursos, a governança de TI com abrangência pega o 2019 também o CMMI, e compliance, e também o modelo operacional adequado, ele pega a ISO é muito utilizado, né? Em todas as corporações, grande parte das corporações, né? Existe um certo desgaste na implementação, mas depois é só garantir a continuidade dele, né? A segurança da informação em si, ela usa alguns frameworks como NIST, CIS, e assim por diante, e eles têm um processo de governança interno. E esse processo de governança, ele é, em sua maioria, utilizado pelo COBIT de 2019, em privacidade garantida, LGPD e assim por diante. Como também na arquitetura organizacional, você utiliza o TOGAF, tá? O COBIT, o que é o COBIT, né? Como a gente usa o COBIT para governança, né? Eu mesmo posso dizer que eu fui muito resistente a isso no passado. Tem um profissional no mercado conhecido, que alguns de vocês devem conhecer, que é o Antônio Muniz, que trabalhou comigo. Ele mesmo foi um dos caras que incentivou, vamos utilizar o COBIT e tal, e eu era resistente a isso, né? Chegando aqui, eu já cheguei já com essa ideia também de COBIT, mas quando eu conheci Paulo, o Rodrigo, profissionais que têm uma bagagem de governança forte, né? Conhecimento robusto, e eu fui implementar isso na prática, eu fui vendo o resultado que isso dá para uma empresa, né? Quais são as métricas e modelos de maturidade que podem ser implementados, né? E a missão é sempre essa, né? Pesquisar, desenvolver, publicar objetivos, com base sempre ali nesses conceitos de governança, que é a gestão de negócio, a auditoria constante para ver se está dentro da expectativa, né? Isso faz parte de uma governança corporativa. E, desculpa. Os objetivos do COBIT, ele é sempre assim, né? Como ele é de governança, ele visa contribuir para o sucesso de produtos e serviços de TI, né? Permeando toda a TI. Estabelecer aí um relacionamento com os requisitos de negócio, ou seja, ele enxerga o negócio para aplicabilidade no ambiente, organiza as atividades de TI em um modelo de processo genérico, e ele identifica
os principais recursos de TI. Acho que deve haver mais investimento. Desculpa. No começo de tudo, né, houve uma mudança, a mudança considerada é, bem legal, né, na estrutura da empresa, né, da área de TI. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas colocando pessoas certas, né, nos lugares, assim. Hoje você vê uma área de projetos, de contratos, guiada, e orientada pelo Jorge. Ele implementa as melhores práticas, acompanha com os fornecedores, acompanha com vocês o dia a dia disso tudo. E eleva isso e eleva a governança, né? Você sabe quais são se o Arley, se o Jorge ou algum profissional desse tiver a necessidade de chamar a atenção de um fornecedor, de um parceiro, o Jorge é o caminho disso, né? Ele vai lá, chama atenção, ele vê o SLA, se não está legal, chama a atenção do fornecedor, tal, está em contratos, verifica contratos. Ele também é responsável pela parte de monitoramento constante do ambiente. Então, essas atribuições foram bem definidas, né? Aí você vê o Jean, com uma área de infraestrutura e segurança da informação, o Arley, cara de sistemas da cooperativa, e o Sérgio de empreendimentos. Então, os papéis estão muito bem definidos. Isso aí foi a partir de um processo realizado de um expertise, né? Que foi extraído de empresas que esses profissionais trabalharam e a experiência deles no dia a dia, o know-how deles, né? E aí a gente vê o COVID aí, quando eu falo que porque a governança, né? Porque o COVID ele permeia, né, toda a empresa, né? Ele trabalha não só com os processos, os componentes estruturados dele, como também utiliza os componentes do próprio PMI, né? Ele usa as lições aprendidas do PMI, ele usa as melhores práticas do Balanced Scorecard, ele usa a ISO 27001, 27003, ele usa como estrutura de governança o TOGAF, né? De arquitetura, e ele utiliza principalmente, né? Os objetivos gerenciais dele, né? Que eu vou mostrar um pouco mais à frente, o APO, o DSS, que é conhecido como avaliar, dirigir, monitorar e assim por diante. E assim a distribuição de atividades dentro da empresa fica bem definida, né? Que a partir de um processo de governança, né? A gente enxerga uma governança corporativa, uma governança de TI, né? Que eu falo assim, o que é uma governança de TI? São esses profissionais, é o Paulo, são vocês, é a área, até o próprio eu que apoio sempre que possível, o entendimento em relação a quem vai fazer o quê. O Paulo tem isso aí bem estruturado, já foi repassado, todos já sabem, né? As normas são pré-estabelecidas, as políticas, né? A área de TI aplica essas políticas e elas são monitoradas de alguma forma. E quem faz esse monitoramento, né? Esse monitoramento é feito, primeira fase, pela área de TI mesmo, né? E a segunda fase é o corpo, a governança corporativa, né? Para ver se aquilo que foi escrito, né? Se realmente está sendo executado, né? E isso é legal, né? Porque por aí a gente consegue ter uma visibilidade maior do que realmente está sendo realizado na empresa. E o modelo de gestão, né? Quem é que faz? O gestor, né? Como ele vai contribuir para planejar os serviços de segurança da informação, na gestão de segurança, gestão de projetos, como ele é realizado dentro da empresa. São os gestores, eles sabem que tem que fazer a gestão de contratos, eles sabem que tem que fazer a gestão de segurança. Como a gente já falou, né, a segurança da informação não é de um, é de todos, né? Não é a responsabilidade não é de um, é de todos. Isso que é importante. Projetos, né? Você tem, por exemplo, agora o PCG, vou dar um exemplo, é um projeto que não é de um, é de todos, né? Tá na cadeira do Jean, mas ele chamou o Sérgio, o Arley está lá com o Wagner, o Paludito ele está acompanhando no dia a dia, o Jorge tem a Cláudia para acompanhar, né? Ou seja, existe uma sinergia, né? Uma gestão bem estruturada disso, né? Que não tem um repasse de bola para ninguém. Isso é importante, né? Agora, como vamos utilizar o COBIT, né? Porque tem sentido a gente utilizar 40 objetivos, né?
com 7 componentes, né? Quais são os objetivos? Os 7 componentes a gente sabe que vai utilizar, mas vai utilizar os 40? Não, né? No PCG, por exemplo, a gente utilizou 14 objetivos, né? E dentro desses objetivos a gente vai distribuir ele bem, né? Distribuiu ele bem e mostrou isso, né? Vocês vão ver assim o resultado parcial desse documento agora, né? Nem o Paulo mesmo teve visão desse documento, é porque é a oportunidade, né, de apresentar para vocês o parcial, né? Porque o documento final ainda não está pronto, mas são entregas, são 14 entregas, depois mais outras entregas que vão ser feitas até o final do projeto, mas essas primeiras entregas vão ser feitas para dar uma visão de governança para vocês. Governança é isso, né? É a visão completa, é a sinergia das equipes, é o momento de a gente corrigir eventuais problemas, erros, e a gente não apontar, mas sim ter o apoio dessas pessoas que vão caminhar com a gente no decorrer dessa gestão. E a partir daí, né, o COPT que a gente está usando no 2019, ele dá uma visão muito mais clara do anterior, que era o COPT 5. Ele era muito focado em princípios, políticas e frameworks. Já o COPT atual, ele é focado num sistema de governança. Por isso que a gente está falando agora, né? Um sistema de governança, onde ele utiliza 7 componentes fortes, né? Processo, estrutura organizacional, princípios e políticas, informações, cultura, ética, pessoas, skill e competências, serviços de infraestrutura de aplicações. E como a gente utiliza isso, né? Realmente eu tenho esses caras aqui, mas e a prática? Na prática é mais ou menos isso aqui, né? Eu estou até devendo passar isso aqui para o pessoal da equipe, né? Para ficar mais fácil, né? Entender quais são os componentes, né? E esse aqui, por exemplo, esse EDM, avaliar, dirigir e monitorar, ele é um objetivo de gestão. E dentro dele tem os subobjetivos, tá? O EDM 01, o EDM 02. Mas como eu utilizo ele? Como eu sei que eu devo utilizar ele, por exemplo, para uma gestão de ativos? Vamos supor que eu quero fazer uma gestão de incidente. Cara, eu sei que ele pode ser utilizado, que ele é garantir e definir a manutenção do modelo de governança. Como? Aliando um alinhamento da estratégia de TI e negócios. Mas quais são os processos críticos que eu vou utilizar? Aí ele logo direciona você, olha, para a gestão de incidentes, você vai usar para a gestão de projetos, você vai usar para a gestão de infraestrutura. Aí eu logo sinalizo, vou usar o EDM 01. Mas quais são as atividades? Eu vou analisar os requisitos de governança, vou verificar lá quais são os indicadores e métricas, eu vou ver quais são as metas e objetivos e políticas que vão ser implementadas. Aí ele pergunta, mas quais são os indicadores e métricas? Eu vou ver qual é o volume do negócio, eu vou ver qual é o tempo que não foi registrado, eu vou ver quais são as oportunidades, o número de oportunidades ganhas, eu vou ver a receita obtida com o quê? Com redução do número de incidentes, com um projeto bem estabelecido, como foi o grande projeto de corporativo do Top Saúde, né? Esse foi o projeto que fez a grande diferença, né? Ninguém queria tocar. Eu lembro no começo de tudo, né? Ninguém queria tocar naquele vespeiro, né? E hoje, cara, saiu do outro lado que só quem passou que sabe, né? E a UDM 02 é outro também, né? Que ele verifica os benefícios do portfólio, assim por diante. E agora o EDM tem vários componentes, tá, pessoal? Tem o EDM 02, tem o EDM 03, tem o EDM 01, e assim vai por diante, e completando e seguindo todo o processo, né? Eu vou fazer o EDM 02 quando eu tiver efetivamente uma gestão de projetos. Eu vou fazer o EDM 04 quando eu tiver efetivamente que fazer uma gestão de conhecimento, uma gestão de incidentes. Ele vai ser utilizado. Então, como eu vou utilizar? Como ele vai utilizar? Desenvolver um plano de política de contratação. E o EDM 03? Eu vou usar efetivamente com incidentes e projetos. Eu não vou usar ele para conhecimento, eu vou usar para incidentes e projetos. Fica muito mais fácil o profissional, até o pessoal, acho que do projeto agora, vai me puxar a orelha, dizendo, pô, por que você não mostrou isso antes? Eu falei, mas não mostrei, né? Mas eu vou mandar isso para vocês depois.
Mesma coisa do APO, APO 01, APO 02, 03, né? Como utilizar, em que momento utilizar, né? Na infraestrutura como um todo, no conhecimento, nos incidentes. E o buy, o que é o buy? É contribuir, adquirir e implementar. Mas, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a partir de que eu sei que eu vou implementar ele, que é uma gestão de programas de projetos, dentro de uma gestão de projetos. Eu vou implementar o BR-03 a partir de uma produção de desenvolvimento de soluções, eu vou colocar ele em indicadores e projetos de indicadores e conhecimento, gestão de conhecimento. E assim por diante. Eu vou usar cada gestão, cada objetivo de gestão, que é um BAI, que é o APO, que é o EDM, eu vou usar no momento certo. Eu vou pensar o que eu vou utilizar, né? Como o DSS também. O DSS eu não vou usar os 40. Eu vou escolher qual deles que vai me atender uma expectativa aqui. Em sua maioria, ele utiliza para projetos, para incidentes, para conhecimento, para gestão. É mais ou menos isso, tá? Mas tem outros aqui dentro também que são utilizados. A gestão de continuidade, por exemplo, DSS 04, ele está em praticamente todos eles. Gestão de segurança da informação, DS05 está em todos, né? A gestão de serviços, por exemplo, o DSS 02 está permeando. Mesma coisa o MEA, né? O MEA, que é o monitorar, avaliar e analisar, ele está para o monitoramento, né? Por exemplo, né? Eu vou colocar um ativo no ambiente, eu vou monitorar ele. Vou saber quais são os ativos primordiais da empresa. Primordiais o quê? Quais são aqueles ativos que são é, imprescindíveis, aqueles críticos, as joias da coroa, que tantos falam, as joias da coroa. São aqueles assim, que se houver uma indisponibilidade de um ativo desse, né? O que vai impactar no meu negócio? O que vai ficar fora, né? E quais são o que está na sua borda vai ficar fora também, né? Eu tenho que fazer a gestão disso, né? Eu tenho que saber quais são as joias da coroa. Eu tenho que saber quais são os ativos, tenho que saber quais são os ativos críticos, né, da empresa. E é a partir dele que eu vou monitorar. E como? Eu vou saber quais são os projetos que são rentáveis, né? Que são os projetos que fazem parte do negócio. Quais são o número de horas que vão ser utilizados para determinados projetos, para monitorar, para garantir a implementação, para que eu tenha um controle efetivo dos recursos. Isso é gestão. Eu tenho que saber se um determinado recurso, quantas horas ele vai ficar debruçado sobre um determinado projeto, sobre uma determinada atividade de um projeto, e se ele está subalocado ou ele está superalocado, né? É a partir daí que eu faço a gestão dentro do Gira, que eu faço um monitoramento, que eu faço a governança em todo esse é, ambiente de TI, né? Que eu consigo dar subsídios para o Paulo. Paulo, é isso aqui. Você tem na prática, né, efetiva, o que realmente como seu ambiente se encontra, né? Pelo número de incidentes fechados eu estou atendendo muito, ou eu estou atendendo com poucos. Se eu tenho pouco incidente e tenho muito técnico, tenho uso errado, mas eu tenho muito incidente e pouco técnico, também estou errado. Então, é esse equilíbrio, né? É essa gestão que é realizada, que hoje realmente assim está num outro nível, né? Quanto tempo o cara leva para fazer um incidente, fechar um chamado? Uma pessoa como vocês pede um chamado, chega o chamado, o cara não vai deixar um chamado lá quicando na mesa dele. Ele tem um SLA para ser atendido, né? E todos são cobrados por SLA. Isso é legal, porque isso é gestão, né? O SLO do cara, né? Que é o atendimento operacional, ele é medido também, né? Pelo gestor, né? Pelo coordenador, né? E dá bons resultados, né? E, enfim, né? O projeto que eu tanto falei para vocês, né? É o projeto PCG, o Plano de Continuidade Garantida, né? É, é um projeto que utiliza o COBIT, baseado na 22301, que isso está dentro, está sendo cobrado pela Unimed, pela ANS, existe uma necessidade de você ter na empresa um PCG.
no fundo, é um plano de desastre de cover. Mas o plano de desastre está dentro do PCG. Ele faz parte de uma das entregas. E a gente vai mostrar para vocês, né, que esse plano de continuidade garantida, né, que é uma parte, um plugin do plano de continuidade do negócio, ele vai fazer uma grande diferença, né, nas entregas, né? Vai fazer uma grande diferença, porque amanhã, se você for auditado, você consegue entregar para uma ANS, para um órgão, para a ANPD, por exemplo, o teu plano de desastre. Ele vai perguntar quanto tempo você leva. Aqui, ó, eu levo X horas para recuperar o ambiente, eu levo X dias se houver uma catástrofe, eu levo tantos meses, espero que não, que nunca aconteça, mas existem cenários que vão ser estudados. É a partir disso, né? Uma disrupção, né, tecnológica mas a gente vai fazer teste, pessoal. Todos serão envolvidos, vocês vão ver mais à frente, né? Como esse trabalho está sendo um trabalho, não é um trabalho fácil, é um trabalho que requer atenção. A equipe está começando, estou vendo assim, você vê, ontem mesmo, fiquei feliz em ver, a primeira entrega está com 70% pronta, falta pouco, em breve, eu acho que semana vai terminar, e semana que vem a gente vai ter mais algumas entregas, porque agora o espírito do negócio tá entre os profissionais envolvidos, né? Eu digo Cláudio, eu digo o Rodrigo Oliveira, o Carlos Davi, o Wagner da área de sistemas, o Paulo Deto acompanhando, é, entre outros, né? Desculpa, o Júlio, entre outros profissionais que não estão aqui, não estão acompanhando na reunião, mas eles são envolvidos. Isso é gestão, né? E você vê aí como você vai ver como isso vai acontecer no decorrer, porque esse projeto é exatamente isso aí. É um módulo de povoamento de container. Cada container desse é um plano a ser executado, né? É um documento que vai ser entregue para o CIO, né? E cada documento desse vai fazer parte de um plano, ou seja, é uma gestão complexa de vários planos, tá? Vão fazer parte de um plano final. E esse plano é o plano Marcelo, de quantidade gerenciada. Oi. Marcelo, bom dia. Pessoal, só vou fazer um questionamento. Vocês conseguem se enxergar dentro do. Volta ali no COBIT, né, que tu colocou, porque nossas diretrizes aqui, no que estão todos. Isso. Tudo que nós, ou boa parte que nós fizemos, né, está contido dentro do COBIT, como se fosse uma Bíblia, né? Então, por que que chama de boas práticas, né? Por que que chama de boas práticas, pessoal? Por que vocês acham que chama de boas práticas o COBIT e outros? Por quê? Eu Taxa de vejo bem como sucesso? uma receita. Desculpa. Opa, Perdão, legal. Claudinha. Legal isso, hein? Quando começa assim, tá bom. Fala, Cheininha, fala, Cláudio. O que que chama de boas práticas? Ele foi testado, reiterado e a taxa de sucesso se manteve crescente ou igual em inúmeros projetos. E aí passou-se a repercutir, né, a replicar a metodologia em outros cenários. Não que seja uma receita de bolo, como alguém falou aqui, mas que a gente vai adequando ao melhor ambiente aos cenários de cada negócio. Caraca, ficou bonito, hein? Ficou bonito, vamos gravar. Putz, Tá grila, gravando? ficou Tá bom, gravando aí? Ô, Fala de novo aí que eu quero. de Usa novo. registrado. Cláudia, Oh, Cláudia, valeu. complementa, Cláudia. Eu fiquei sem palavras, né? Ela falou tudo. Mas eu acho assim, sabe, a tua história, né? Eu ia falar receita de bolo, né? Mas é um bolo adaptado, porque cada um tem um gostinho, né? Cada um tem um jeito de olhar a coisa, cada um tem uma necessidade. Então, mas ela falou super bem. Acabou, fui, tchau, Acabou, tchau. acabou. Arrasou, né? Mas, Arrasou. mas eu acho até que a questão de receita de bolo é importante, porque assim, se um bolo tiver medidas erradas, ele sola, tá? Então, acho que assim, a receita de bolo é importante ser comparada assim, tá? Então, É, se de Só tem repente botar mais, cozinheiro aqui, né? tem bastante, de tem repente bastante. botar mais farinha ou mais açúcar, o negócio desanda e aí o processo não funciona. Então, é um pouco receita de bolo, sim. Então,
eu não tenho nada a declarar depois do que a Sheila falou, nada, né? Eu até vou gravar isso aí para a gente escrever em algum lugar, né? Mas é boa prática. Pelo que a Sheila falou, né? Não vou acrescentar nada. E o que a gente traz, né? Veja todos os processos de TI estão aí dentro. Que coisa boa, se eu precisar aplicar alguma questão, eu olho lá para a minha receitinha e a gente vai encaixando, né? Óbvio que tem aqui o que, né? Não o como. Tem os ingredientes, muitas vezes, né? Muitas vezes não tem a medida do ingrediente, tá certo? A gente vai com a experiência, a gente vai adaptando, né? Mas reconheçam em todas as nossas ações isso, né? Se a gente falar de método ágil, né, de boas práticas, por que a metodologia ágil aí dominou? Porque ela, como disse, foi testada inúmeras vezes, foi melhorando, melhorando. O COBIT também, né? Ele é muito grande, né? Então, muitas vezes a gente não consegue colocar tudo, nem há espaço para tudo, mas nos processos que a gente for tocando, na forma de gestão e tal, ele é um excelente balizador para a gente saber para onde a gente vai, né? Não podemos ficar engessado em cada uma, como são as ISOs, né? O Marcelo falou da ANS, né? Tem a RN 518, que ela toca em muitas questões de ISO, toca em muitas questões de COBIT, né? Porque às vezes a gente pensa que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. E isto que o Marcelo está apresentando tem tudo a ver com o dia a dia de vocês. Tá? Todas essas questões estão no dia a dia de vocês, o que foi falado também no outro. Então, né, não à toa uso prático no nosso dia a dia, né? Mas pode parecer que esteja distante, né? Esse monte de caixinha, AP isso, BY aquilo, né? Que a gente tem que ter as letrinhas mágicas, senão não funciona em TI, né? 3 letras é a nossa questão, a gente adora, né? RP, CRM e por aí vai, né? O TI adora, ou se não duas, BI, essas coisas todas. Mas no final, o que vale é como é que a gente aplica, que é o que o Marcelo trouxe. Então, importante que a gente veja esse pano de fundo, consiga se enxergar e até entenda, às vezes, os movimentos, né? Como a nossa Bíblia aí de TI, esse é um pouco da Bíblia, olhando o que eu farei, né, na TI, o que a gente está fazendo. Então, está espelhado muito aqui dentro disso, óbvio, que os ingredientes, né, a quantidade, a gente trabalha muito internamente, vai fazendo os ajustes, correções de rumo, né? E, Sheila, depois, por favor, tudo que tu falou, escreve aqui para a gente deixar marcado, tá Já bom? esqueci tudo, foi um momento inspirador, só isso. Eu gostei, viu, Marcelo? Tá inspirando. Segue aí, Pô, Marcelo. cara, que Desculpa a maravilha. interrupção, foi só Que para isso. a gente poder marcar, né? Que isso nos direciona desde a chegada aqui. E às vezes o que frustra, como tinha o Marcelo, que tinha uma resistência enorme quanto a falar de COVID, né? É ficar só no conceitual, né? Porque no conceitual é muito bonito, mas o que acontece, a gente tem que aplicar, né? Senão a gente não vai ter nunca a boa prática em si, né? Porque só virou conceitual. Vou falar disso, vou falar de BI, vamos falar de EDM, vamos falar dos processos, mas a gente tem aqui trazer para a vida real. E muitas vezes a gente nem falou, só falamos que era COBIT e depois tocamos a vida, tá? Então, só para dizer que isso existe, está por trás, sempre a gente vai lá e consulta a boa prática, olha lá se a gente está adequado a algum processo, né? Existem auditorias de adequação a COBIT, tá? A gente nunca fez, a gente fez algumas internas aqui para bater os processos, é algo que a gente deve fazer até para mostrar o quão a gente está, isso é bom para o mercado e é bom para a Unimed também. Segue aí, seu Marcelo, desculpa a interrupção, tá bom? Que isso, cara, eu que agradeço. Obrigado a colaboração de vocês aí, isso é muito bom e enriquecedor, muito, muito mesmo. Obrigado, vamos em frente, né? E aqui são, como a gente já falou, são os objetivos gerenciais, né? Como você deve aplicar ele, né? Os resultados que eles dão, e a gente já falou um pouco sobre o estudo de caso, que é o PCG. E aqui, quais são as entregas, né? Eu acabei de comentar com vocês que cada D01, 02, 03, eles estão sendo criados nesse momento, pessoal. É muito legal. E vocês vão ver como esses documentos estão surgindo, como estão aparecendo, qual vai ser o resultado deles, que vai amadurecer o nível de maturidade em relação ao PCG e da área de TI, principalmente, que a gente não está pegando um plano da internet. A gente não está fazendo copy-paste, alterando conteúdo. A gente está pegando, criando do zero, né? Um exemplo, né?
está mostrando como se faz, como a coisa acontece, né? Isso é muito legal. Se você pegar da internet, alterar o nome da empresa e colocar e jogar para frente, né? Qualquer editor que olhar, qualquer pessoa que tem uma expertise maior, um background maior, vai olhar e vai falar assim, tu copiou, colou, não é por aí. E isso não é legal, né? Então, mas agora a gente tá mostrando para vocês efetivamente o que vai ser feito, tá? Exatamente essas entregas que vão ser cobradas. São quase 15 ou 16 entregas efetivas, tá? Muitas aqui já foram concluídas, a matriz de responsabilidade já existe, o flash de componentes foi criado, foi alimentado, plano de continuidade tecnológico também, né? O conteúdo dele. O plano, o AF02, ele está como modelo, e o plano de crise, gestão de crise, ele está em andamento, esse que está faltando pouco para terminar, para ser a primeira entrega. E a gente não foi simplesmente pegar, né, pegar um modelo e trazer e executar. Não, a gente tem que saber quais são Marcelo, vê se o senhor tira aí com a Sheila o que são esses planos aí, o que o pessoal entende que é isso aí. Quem sabe, né, hoje a Sheila está inspirada, se ela quiser fazer de novo, Claudinha, Renata, né? Quem está aqui, o Henrique também, pessoal. Para que serve isso aí, gente? Pega aí, eu gostei demais, eu adorei essa declaração aí. O que serve, pessoal? O que vocês acham que isso aí presta para alguma coisa? Isso aí é só bullshit? Como é que é? Tem sentido? Tem sentido? O que isso aí faz? O que vai sair de dentro? Espreme isso aí, o que sai? Pessoal de projeto não vale, né? Que vai falar do plano de comunicação. Deixa eles falar, deixa eles falar. Sai o bolo no final, Paulo. Sai o bolo no final. Mas sai o bolo caso, gostoso, assim, né? Mas o que sai daí? Claro, o que sai daí, gente? Por que claro, é a gente importante faz isso aí? analogia, mas não é isso, assim, um projeto tem seus passos e é justamente assim, o projeto concluído no final, né? Assim, para a gente justamente ter a entrega perfeita, né? Assim, então eu entendo até que realmente a gente passando por todas essas etapas, a gente tem um projeto com qualidade, com especificidade, tudo certinho, para no final ter o cliente satisfeito, né? Vamos dizer assim. Isso. E faz a gente sofrer menos, né? A gente sofre menos. Não, e tem um ponto importante aí, Paulo, para falar em relação a isso, né? O COBIT, ele é bastante importante, né? No sentido de que a gente, além de aplicar boas práticas, né, de governança, a gente tenha uma consequência de uma gestão empresarial mais robusta, né? Mais bem feita, né? Esse é o contexto geral ali que eu tenho em relação ao COBIT, né? A gente sempre tem muitos desafios, né, em relação a isso, né? Eu acho que, não sei se o Marcelo vai falar algum ponto a respeito dos desafios, mas eu acho que é algo que a gente pode também um pouco, né? Quais são os desafios que a gente tem para a implantação dessas, né, de todo esse contexto aí do COBIT, mas na minha visão é isso, né? É ter uma finalização ali de uma gestão empresarial, né, adequada ao mercado de TI que a gente, né, procura aí em termos de boas práticas. Esse é minha visão, entendeu? E acho até importante mesmo, assim, por exemplo, tem a fase de gestão de crise, né, vamos dizer assim, que acho que é importante a gente sempre pontuar para justamente ver, assim, questões de que a gente não, assim, a gente até planeja, mas não espera no caminho. Então, assim, podem existir várias ocorrências no caminho para justamente a gente ter até a comunicação do que pode atrasar, do que pode, né, assim, e acho que a gente seguindo realmente todos, assim, os passos mesmo, assim, em relação ao COBIT, sim, a gente tem no final, mesmo que um replanejamento ou alguma coisa do gênero, né, a gente tem realmente muito mais segurança da entrega, né, assim, é a minha visão. Eu concordo aí também, né, eu acho que todo planejamento, execução, estudo tem que ser registrado, é história, né, tudo que, acho que a gente não seria, né, a humanidade não seria o que é hoje se a gente não tivesse feito esse estudo e o armazenamento de conhecimento. Acho que a evolução não seria o mesmo. Acho que tudo é válido, até como registro também do que foi feito aí para a gente ganhar essas informações ao final do projeto. Aí tem uma coisa que é super básica, né? Só que às vezes a gente não olha muito, não olha com o carinho desejado, aquele que merece, né? Que seria o levantamento de tudo que a gente tem
levantamento do que é realmente crítico, levantamento do que é realmente importante num cenário de crise, né? De uma crise acontecer, o que eu preciso estar funcionando, né? E isso ajuda muito. Então, o BIA, né, que é a análise de impacto inicial, que a gente deve fazer análise de impacto no negócio Unimed, é super importante e para direcionar todo esse trabalho, né? E isso em qualquer projeto, né? É interessante que às vezes a gente não para pensar que como isso é muito, a gente entender muito bem o cenário que a gente está, para que a gente consiga chegar, né, continuar, né, o projeto e chegar num lugar onde o nosso objetivo. Então, assim, eu estou vendo esse projeto de PCN bem, né, bem baseado, bem orientado, bem informado, e a gente tem toda a chance de chegar num objetivo, né, de conseguir, espero que nunca aconteça, né, de a gente ter que usar, mas precisando é o nosso seguro. É por aí, Cláudio. O senhor, Sebastião. É enriquecedor demais, né? É uma maravilha, né? Então a gente vê agora que existe uma sinergia e conhecimento do que está sendo aplicado, né? Até a gente chegar quando mostrar para vocês o que são os spin-offs, né? Que é aquele item ali D024, né? Revisão CMM Gap, o spin-off, né? Que chama aqui spin fit. Vocês vão entender depois o que são os spin-offs, né? Que são aí os gapzinhos que a gente identificou no meio do caminho, né? Que isso que é importante para essa entrega do projeto. E super enriquecedor. Vou seguir aqui, tá bom, Paulo? Mais alguém, Claro, pessoal? Sebastião. Pode ficar à vontade, tá? Para interromper. Aqui eu já falei, né, que como a gente vai monitorar, como a gente vai ver a criticidade, a evolução do projeto, né? Como vão ser classificados os eventos de disrupção, né? Como o amarelo, como crítico, não crítico, que o pessoal conhece, né? E assim por diante. E a gente criou, né? A partir daí a gente criou uma matriz RAS, né? Porque a gente tem que entender quem é que vai fazer o quê em que momento, né? Afinal, no plano de continuidade gerenciada, que é né, dos agrupamentos, a gente criou containers, e dentro desses containers, agrupamentos funcionais, e dentro desses agrupamentos funcionais, deu nome a eles. Por exemplo, foi plano de continuidade gerenciada. São as ações que devem garantir a continuidade da operação dentro dos limites, com abrangência definida, iniciativas de modulação, de mobilização, execução, desmobilização. Por quê? Todo mundo pensa no processo de contingência, eu vou recuperar o teu ambiente. Mas ninguém, cara, dificilmente você falar assim, alguém pensou em desmobilizar isso? A gente sempre fala, né? Eu vou mobilizar, mas desmobilizar, voltar com isso? Como é que é voltar com uma base de dados? Como é que é voltar esse processo? É muito fácil você dizer que vai, mas na volta é tão complexo quanto a ida, tá? Mas é exatamente isso. Esse processo de mobilização, desmobilização de um processo de contingência, ele é pesado, né? Mas ele não, quando ele é bem definido, bem estruturado, ele é muito mais fácil de ser implementado. E foi exatamente isso que a gente fez. Criou agrupamentos funcionais de continuidade, gestão de vulnerabilidades, um outro agrupamento chamado de gestão de segurança, de segregação e controle, que ele visa os impactos de danos de eventos, né? E o plano de emergência de contingência, que é o disaster recovery, que mudou de nome para disaster recovery, e o plano de gestão de crise, que é que ele analisa do começo ao fim quais são os incidentes, quais são as crises que podem ocorrer durante um processo de continuidade, classificar corretamente quais são esses incidentes, qual o momento de entrar, qual o fluxo, né? Se um incidente ele pode ser considerado crise ou não, isso aí a gente vai também. É importante isso, o cara abrir uma crise para um incidente que não é crise, não tem sentido mobilizar tanta gente. Então, com isso a gente distribuiu documentos alimentados pelo COBIT e foram imputados dados por vocês, né? Esses profissionais que que eu citei aqui, ele buscou informações e cada documento desse, DSS 05, que eu já frisei anteriormente, que é de entrega, o BAI, o MAE, todos eles receberam documentos
e foram criando esses documentos, alimentando esses documentos para a gente poder ter um resultado, para entender como está a estrutura organizacional, como estão as informações, como estão as políticas, como está distribuído a estrutura de pessoas, né? Cargos e salários, cargos, não salários, cargos dentro da empresa, funções. E aí, tá dentro desse documento, tem essa distribuição. Será que durante o processo de crise, o processo de contingência, eu tenho a pessoa certa? Cada documento desse está dizendo se tem ou não tem, e os gaps. Os gaps eu estou citando em spin-off, vocês vão ver depois. Aqui é um exemplo. Cada documento desse, para esse modelo aqui de ativos gerenciados, que é um dos componentes do COBIT, um objetivo do COBIT, a gente buscou dentro dele, do BAI 09, para entender o nível de maturidade a partir desses documentos aqui. Então, no conteúdo desses documentos, extraímos e temos hoje, com essa coluninha aqui, ó, chamada As Is, está vendo? A gente sabe qual a pontuação da empresa em relação à capacidade. O que é a capacidade? É a entrega. O que é a maturidade? É fazer o certo. Então, a entrega, a capacidade, o modelo de entrega, a gente sabe que existem os gaps, né? Para a gente chegar ao to be. Mas esses gaps, eles estão norteados, estão documentados aqui, ó. A gente sabe como fazer, o que fazer, porque agora a gente sabe os erros. A gente sabe onde se encontram as deficiências, né? E agora a gente só é aperfeiçoar. O importante é isso. E a gente deu uma nota para isso. A nota de capacidade foi 2,6, que foi uma média das capacidades, nota de capacidade do gestão de ativos, e essa nota a gente atribuiu ao projeto, sabendo que o nosso objetivo é chegar ao nível 3, 4. Então, vamos alcançar? Vamos, com o envolvimento de todos, não só com esse ponto do projeto. E é a partir daí que a gente, esse aqui de uma forma mais ampla, né, mostrando agora o MAIA, né, todo o componente, né, certificando que ele esteja em conformidade com os requisitos externos aplicáveis, ou seja, realmente o que tem dentro da empresa aplicado, o que enxerga hoje em dia no mercado como prática, a gente tem uma deficiência, um gap, tem, vamos colocar isso aqui em prática, vamos primeiro ajustar e depois colocar isso em prática para garantir isso aqui, que o plano de continuidade de negócio ele está redondinho, ele está atendendo essa expectativa, né? E como esses documentos, depois dessa avaliação, ou seja, depois desse primeiro documento, do preenchimento desse documento, a gente preencheu o grande documento, que é o plano, que é o documento de plano de continuidade garantida dos AFs, que eu canto falei para vocês, preenchimento dos AFs. Então, aquele AF lá do começo do plano de continuidade garantida, que é o primeiro AF, ele está sendo preenchido, né? Esse aqui foi um exemplo. O que a gente fez? Extraiu lá qual o nível de maturidade do determinado processo para continuidade gerenciada para esse projeto, para esse AF. Então, fui lá, deu 1,5 a maturidade, capacidade de 1,9. Ah, legal, mas para quê? Para o plano de continuidade gerenciada. Mas eu tirei da onde? Tirei daqui, ó. Foi dessa avaliação extraída desses documentos que a gente chegou nesse documento aqui. Ou seja, ele vai sendo alimentado com o tempo e a gente vai conseguindo documentos para entender o nível de maturidade, né? E a partir dele, a gente vai conhecendo os 7 componentes do COBIT. Processos, como falei lá atrás, né? Princípios de políticas, estrutura organizacional, fluxo de informação, habilidades e pessoas, competências para executar. Por exemplo, tem sentido eu colocar uma pessoa que vai fazer a gestão de crise? Se ela não conhece a gestão de crise, eu tenho que treinar essa pessoa, tenho que capacitar ela para isso. Então, a ideia é exatamente isso. Olha, eu não tenho, vou capacitar. Então, serviço de infraestrutura e soluções, entender quais são os serviços de infra que estão envolvidos nesse projeto. Aí, quando eu falo em continuidade gerenciada, eu tenho um ambiente de infraestrutura do outro lado para atender um desastre, né? E outra coisa, né? Será que a empresa, os profissionais, os colaboradores, eles sabem do que a gente está falando? Né? Essa é a pergunta, né? Será que eles sabem o que é
um plano de contingência gerenciado ou plano de contingência de continuidade de negócio, ou ele sabe o que é um desastre recovery, isso aí depois a gente vai começar a comunicar, né, para divulgar isso dentro do workplace, né, ajustar com a área de recursos humanos, para divulgar para o negócio o que é isso. Porque eles têm que, o momento que a gente executar, não vai ser aquele barata voa, o pessoal, o que é isso? PCN, nunca ouvi falar. Não, a gente vai ter um processo bem estruturado, uma comunicação bem estruturada e difundida, né? Isso que é importante. E aí, a partir desse documento, né, principal, a gente gerou todos os documentos, com todas as avaliações, né? Aquele documento principal, com os gaps, com o nível de maturidade, de capacidade de cada um, onde a gente deve chegar, como a gente deve chegar, com todos os objetivos gerenciais pré-definidos, né? E já sinalizou dizendo, olha, já sei como se encontra. E, mais legal, mas eu tenho gap? Assim, os spin-offs, como eu falei, não, os spin-offs eles vão fazer exatamente isso. Ele vai mostrar para você se existe na área de riscos, se existe na segurança gerenciada, se existe algum gap, se existe algum profissional, se existe alguma função que ela não está, que existe no COBIT, mas não tem dentro da empresa. Ou ela existe e está sendo realizada por um profissional ou por 2 profissionais. Então, isso aí a gente vai definir, essa definição que vai ser realizada aqui no projeto. E é isso que a gente vai ser passado para o CIO. Olha, identificamos aqui em segurança gerenciada esse gap, em riscos gerenciados, agora é esse. Mas todo esse trabalho é feito aos poucos, né? E tem um documento que está formalizando isso, né? Ele está sinalizando o começo de tudo, está mostrando qual é a posição atual e, por último, mostrando os gaps, tá? E um exemplo de spin-off é isso aqui, né? É que na gestão de ativos, né, que é o EOL, o EOS, que é End of License e End of Service. Para implementar um processo de substituição de ativos, a gente tem que priorizar aqueles ativos que estão a vida útil, fora da vida útil, né? E mesma coisa em relação ao serviço de segurança. Para rever o processo de capacidade de ativos, eu preciso ver se no ambiente eu vou conseguir. Eu tenho que recuperar e suportar no mínimo necessário para atender uma disrupção do negócio. Ou seja, eu tenho lá capacidade, ativos, eu tenho capacity, né? Por exemplo, vocês estão migrando agora do X7, não sei se eu botei esse slide aqui, não botei não. Eu lembro que a gente migrou do X4 para X7, uns anos atrás, né? E agora a gente está acompanhando o X7 para o X9, né? Uma mudança bem legal. Então, nessa migração aí, o meu ativo para a contingência, ele vai suportar o X9? Aí o Paulo vai falar assim, não quero saber do X7, X9, eu quero saber que eu quero que esse ambiente esteja na cloud. Não, a cloud me dá estabilidade, me dá continuidade de negócio, me dá escalabilidade, me dá um serviço que eu consigo atender uma expectativa para o negócio. Se eu precisar, eu não preciso ter um ativo aqui fisicamente na empresa. Como ele pode falar assim, eu quero híbrido, eu quero o que eu tenho aqui para atender e o que não atende eu quero colocar na nuvem. Então, assim, infelizmente, estou falando isso aí, o Paulo só está pegando, pescando essas ideias. Ele já tem essas ideias também, que ele já sinalizou, né? Então, a gente já também está buscando essas informações, né? Para poder ter um capacity, né? Uma gestão de ativos, para poder atender uma expectativa de desastre recovery final. A gente vai exatamente sinalizar isso para o Paulo. É isso que é o papel do spin-off. É sinalizar dizendo o as is para o to be não vai conseguir atender essa expectativa, não. Tá bom? Cara, o que é isso aqui? Isso aqui é um plano de continuidade garantida em si. É uma planilha. Que aqui, a primeira rosinha aqui, ó, é a gestão de vulnerabilidade. O segundo, quais são as práticas a serem executadas. O terceiro, aí, quais são as responsabilidades, os papéis, e assim por diante, né? Para ser um pouquinho mais claro, eu deixei um outro aqui, ó, para deixar um pouco mais fácil de observar, né? Assim, eu consigo ter quem é quem faz o quê,
né? Eu só puxei uma linhazinha só, 2 linhas só. Quem faz o que em que momento, né? No plano de continuidade, o acionamento do AF03, eu tenho que estar lá dentro dele, saber quem é o profissional que vai fazer o quê, em que momento, e a responsabilidade dele. Então, isso aí é um planejamento que a gente está fazendo que não, você nem pega no mercado. Você não encontra isso no mercado. Por isso que eu falei tanto para vocês, não é um copy-paste. É um trabalho que está sendo feito que vai dar frutos, bons frutos para a Unimed. Então, é exatamente isso aqui. Ó. É uma tabelinha dessa, que isso aqui eu estou olhando só um. Você imagina esse vulnerabilidade, agora gestão continuada, segurança gerenciada, risco gerenciado. Todos eles têm essas responsabilidades pré-definidas na raça, tá? E isso dá um trabalho. E a gente sabe que até aqui do lado, ó, se você enxergar aqui, ó, olha o que eu falei para vocês, ó. NIST aqui, ó, CIS, junto com o COBIT. Até aqui a gente sabe como responder, quem vai responder. E isso aqui faz uma grande diferença, tá? Bem, pessoal, o que eu tinha a apresentar era isso, apresentar esse projeto aí para vocês, né? A evolução dele, como está sendo feita a governança em cima dele. Eu espero ter atendido a expectativa de vocês. E fiquem à vontade aí para comentários, tá bom?